Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV. Como eu digo sempre, ou quase sempre, se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, assim sempre que trouxermos um conteúdo novo você será avisado, né? Você é avisado. E também é possível acompanhar os conteúdos do Grupo Observatório em podcast. Pode procurar na plataforma digital de áudio da sua preferência. Nesta semana, o Vale a Pena faz uma homenagem a uma grande atriz que neste ano de 2020 completou, agora em novembro, 74 anos de idade e já tem mais de 50 anos de atividade artística. Marieta Severo da Costa, não é minha parente, mas Marieta Severo da Costa, seu nome completo. Ela nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, né? Em 2 de novembro de 1946, mas consta que o seu registro é do dia 3 apenas, porque, como a gente sabe, no dia 2 é dia de finados. Então, seu pai não quis que a comemoração, todos os anos, né, um dia tão feliz com o aniversário da Marieta, coincidisse ali com um dia de se lembrar os nossos mortos, né? Então, ele que era advogado, casado com uma professora de inglês, né? Os pais da Marieta teriam registrado o seu nascimento, né? Apenas como se tivesse ocorrido no dia 3, mas na verdade ela é do dia 2 de novembro. Marieta Severo chegou a desejar dedicar-se ao balé e depois à vida de professora, como era a mãe dela, né? Inclusive ela se formou normalista, né? Ela concluiu os estudos no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro na década de 60. Mas, em meados aí da década de 60, aquele momento de início do governo militar no Brasil, ela dedicou-se, né? Começou a dedicar-se àquilo que realmente seria a sua atividade profissional até hoje, né? Ao longo de toda a sua vida, a carreira artística. Ela começou a frequentar o Tablado, né, que é uma escola de teatro e que também fazia encenações, espetáculos para o público, né, coordenada por Maria Clara Machado. E em 1965 estreou com a primeira peça da sua carreira, que foi As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller, que era protagonizada nessa montagem por Eva Vilma. E na mesma época ela fez também o primeiro filme chamado Society em Baby Doll, dirigido por Valdemar Lima e Luiz Carlos Maciel, né? Eva Vilma, colega de Marieta nessa montagem de As Feiticeiras de Salem, indicou-a para que ela fizesse um teste para compor o elenco de uma novela na TV Globo. Marieta passou, foi aprovada, escolhida para fazer parte do elenco dessa novela que veio a ser O Sheik de Agadir, em 1966, escrita por Glória Magadã, protagonizada e dirigida por Henrique Martins, que fazia o Sheik propriamente, né? E que tinha ao seu lado nos papéis centrais também Ioná Magalhães e Hamilton Fernandes. Marieta Severo, jovenzinha, né? Não tinha nem 20 anos, ou tinha, né? Estava ali mal nos 20 anos, fazia uma personagem, uma princesinha do Oriente chamada Éden de Bassora. E essa moça, frágil, né, de estatura mediana para baixa, foi revelada no final da novela como um assassino que havia matado muitas pessoas no decorrer da novela e era conhecido pela incógnita pelo pseudônimo de Rato. O Rato estrangulava soldados e homens muito fortes e tudo, então foi uma surpresa no final que aquela mocinha, né, baixinha, tivesse dado cabo de tanta gente. Mas a princesa Éden foi revelada como a assassina, né? E logo depois, Marieta fez mais uma novela com Glória Magadã, Delian, o Justiceiro, que no Rio de Janeiro é conhecida pelo título de O Homem Proibido, né? Essa novela também era protagonizada por Ioná Magalhães, mas no lugar de Henrique Martins estava com ela no papel do Demian, o Carlos Alberto, né? E no elenco, além deles, havia também Mário Lago, né? Diana Morel, Cláudio Cavalcante. E Cláudio Cavalcante conta Marieta Severo, num depoimento seu ao projeto Memória Globo,
que às vezes o texto de Glória Magadã era tão rocambolesco, né, tão distante do nosso modo de falar, e uma história ambientada numa aldeia da Índia, né, que às vezes ele dizia o seu texto, ela dizia o texto dela para ele, Cláudio, e os dois, no final das contas, não entendiam absolutamente nada do que um tinha dito para o outro, né? Isso talvez tenha sido mais comum do que se presume nessa época, né? Com textos que, defenda-se aqui também a Glória Magadã, não eram só características dela, né? O texto, até o começo dos anos 70, virada das décadas ali, ainda era muito preso a uma tradição de histórias lacrimosas, rocambolescas, com fatos e falas distantes do cotidiano dos espectadores. E muitas vezes as histórias eram, inclusive, de época, para reforçar essa distância, né? É claro que isso tem a ver com o contexto histórico daquele momento. Contexto histórico este que também influenciava diretamente a atividade de atriz de Marieta Severo no teatro, que nessa época, ainda nos anos 60, participou de peças como Se Correr o Bicho Pega e Roda Viva. Roda Viva é essa daquele que a essa altura já era seu marido Chico Buarque de Holanda, o cantor e compositor, romancista, enfim, né? Eles se conheceram em 1966, se casaram logo, passaram mais de 30 anos casados, têm 3 filhas, né? Uma delas também é atriz como a mãe, Silvia Buarque de Holanda, né? E na virada da década de 60 para a década de 70, ironicamente, quando as novelas abandonavam aquele estilo Glória Magadã, né? A Marieta Severo precisou sair do Brasil com o seu marido Chico Buarque, né, devido à perseguição política, especialmente ao que aconteceria no final de 1968, o decreto do AI-5, né, que apertou muito o cinto da censura e do cerceamento das liberdades individuais. Figuras como ele, com uma música, uma produção cultural consciente, né, inteligente no sentido de transmitir mensagens, criticar aquele momento, né, não eram exatamente desejáveis. Então, antes que pudesse acontecer alguma coisa de pior, além do fato de que já era péssimo ter que deixar o seu próprio país, né, eles resolveram se exilar, né, e passaram 2 anos, então, na Europa, na Itália, o tempo todo ou boa parte do tempo, salvo erro meu, né? Depois retornaram ao Brasil e em 1970, Marieta Severo fez uma novela na TV Tupi de Glória Magadã. E Nós, Aonde Vamos? Que foi a única novela dessa autora para essa emissora e a única novela da atriz nessa emissora também, não é? Na volta ao Brasil, Marieta Severo dedicou-se bastante, durante toda a década de 70 e o começo da década de 80, ao cinema e ao teatro. E só voltaria a trabalhar na televisão em 1982, numa minissérie de Agnaldo Silva e Doc Comparato, Bandidos da Falange, né? Mas essa minissérie só foi ao ar em 1983, depois de muitos problemas de liberação junto à censura, etc, né? Então, é muito comum, quando a gente vai pesquisar sobre a vida de Marieta Severo, nós lermos que ela ficou ausente da televisão até 1983. No ar, sim, porque, como eu disse, a minissérie só foi exibida em 83. Mas ela voltou, então, aos estúdios a gravar uma produção de teledramaturgia em 82 ainda, né? Porque a minissérie estrearia, inclusive, no mês de agosto deste ano. Pois bem, entre 1970 com E Nós Aonde Vamos e 82 para 83 com Bandidos na Falange, Marieta participou de produções de cinema e de teatro, entre as quais nós podemos citar 2 filmes dirigidos por Cacá Diegues, Chuvas de Verão, que é de 76, se eu não me engano, com Miriam Pires e Jofre Soares, e Bye Bye Brasil, com José Wilker, Bete Faria, Fábio Júnior e Zaira Zambelli, né? Além disso, ela que nunca deixou de lado nem o teatro nem o cinema, participou nos palcos de outros trabalhos muito importantes, mesmo já tendo voltado a atuar na televisão de 83 em diante, né? Foi quando ela fez de Mauro Raz e A Estrela do Lar, no final dos anos 80, uma peça que lhe rendeu prêmios muito importantes de melhor atriz daquele ano, como o prêmio Mambembe e também o Shell, né?
Foi quando ela fez também peças com Naum Alves de Souza, o dramaturgo que lhe rendeu bons papéis em espetáculos como Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, No Natal a Gente Vem Te Buscar e A Aurora da Minha Vida, né? E foi quando Marieta também fez no cinema, né? Também participações em produções como O Homem da Capa Preta, vai trabalhar o Vagabundo 2 com Hugo Carvana, né? E conciliando com TV e com palcos, outros filmes vieram nos anos seguintes. Guerra de Canudos, o mais recentemente Vendo ou Alugo, né? A Grande Família, o filme que ela fez depois de alguns anos já vivendo a personagem na TV, mas já chegaremos nela, né? E em 83, a primeira novela da retomada da carreira de Marieta Severo na televisão foi Champanhe, de Cassiano Gabos Mendes, na qual ela interpretava a Diná, mulher do José Brandão, que era o Jorge Dória, e revelada no final da história como a misteriosa amante do Ronaldo, que era o Carlos Augusto Strasser, né? Aí ela foi mãe de Cássio Gabos Mendes, o Greg, pela primeira vez, porque em 1985, na novela de Cassiano Gabos Mendes, Tititi, ela voltaria a ser mãe do ator na ficção, né? Aqui como a editora de moda Suzana Azevedo e o seu filho, o Luiz Otávio, ou Lute, né? Cujo pai era o Ariclenes Almeida, também conhecido como Victor Valentim, o Luiz Gustavo, né? Entre Champanhe e Tititi, duas novelas de Cassiano Gabos Mendes, Marieta Severo fez a Catarina de Vereda Tropical, de Carlos Lombardi e Silvio de Abreu. Catarina, que era filha do seu Oliva, o Valmor Chagas, e se sentia muito ameaçada na sua condição de herdeira, né? Ela e o seu filho, Theo, que era o Marcos Frota, né? Ela sentia que ela e o filho eram muito ameaçados pela chegada do Zeca, o Jonas Torres, filho do irmão dela, o Vitor, que era o Lauro Corona, e da mãe do menino, a Silvana, a Lucélia Santos, né? Então, Catarina era uma personagem que praticava maldades, né? Era uma vilã, mas tinha uma companhia de vilanias na história também na outra irmã, a Verônica, que era o papel da Maria Zilda Bethlen, né? Depois, no final da década de 80, mais ou menos quando fazia A Estrela do Lar, ela voltou a se encontrar com Cassiano Gabos Mendes numa outra novela de grande sucesso, Que Rei Sou Eu. Aqui ela interpretou Madeleine, a esposa do conselheiro Bergeron, que era o Daniel Filho, uma mulher educada, instruída, que queria conscientizar as mulheres de Avilã sobre valores feministas propriamente, né? Para que as mulheres não fossem apenas objetos usados ao bel prazer das atividades e dos fins desejados pelos homens, né? E por isso mesmo ela conquista a amizade e a confiança de uma moça que pensava mais ou menos como ela, a Aline, a Julia Gunn, que interpretava essa personagem, né? Depois, na década de 90, Marieta Severo fez duas grandes vilãs, uma mais lembrada do que a outra, talvez, mas dois desempenhos muito interessantes. Foi Elvira, na novela Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, em 1992, e foi Loreta, em Pátria Minha, de Gilberto Braga, de 1994, com as suas 2,5 gotas de adoçante no café, né? E nos anos 90, Marieta Severo dedicou-se também a outros projetos, como programas unitários do Brasil Especial, Caso Especial, enfim, né? E também a comédia da vida privada, né? Existe um episódio muito conhecido, muito lembrado, às vezes passavam cenas dele no video show, que ela faz o papel de mãe do Murilo Benício, aquela super mãe, e ele tá pelado com os outros meninos pelados dentro de um vestiário qualquer de futebol, e ela entra lá para entregar qualquer coisa para ele, e eles têm todos que se cobrir, né? Marieta Severo é uma atriz muito querida, muito respeitada, tida por referência pelos atores mais jovens, mas, a exemplo de outros casos que nós já citamos aqui no Vale a Pena, inclusive de Marco Nanini, seu parceiro de tanto tempo na TV, né? Ela, dessa geração que hoje tem entre 70 e 80 anos de idade, fez menos novelas do que até a gente pensa, né? É uma presença muito constante na TV, mas não fez muitas novelas, né? São cerca de 15 somente. E Marieta Severo, em 2001,
ela começou a fazer uma personagem que vai fazer com que ela seja sempre lembrada, além de todos os outros trabalhos, que é a Dona Nenê da Grande Família, né? A novela que nós estamos assistindo atualmente, não vale a pena ver de novo, pela segunda vez, Laços de Família, de Manuel Carlos, na qual ela vive uma personagem muito marcante, Alma Flora Pirajá de Albuquerque, tia do mocinho, o Edu, que é o Reinaldo Gianecchini, e também da Estela, a Júlia Almeida. Essa personagem não deu nem folga entre terminar de gravar como Alma e começar a gravar como Dona Nenê, né? Guel Arraes, o diretor da série, convidou Marieta Severo para o papel ainda quando ela gravava os capítulos da novela Laços de Família. E aí foi uma grande transformação, aquela mulher rica, refinada, educada, para uma mulher pobre, de dinheiro contado, né? Um genro encostado, um filho idem, né? Aquele pai aposentado que dormia no sofá da sala, o seu flor, que era o Rogério Cardoso, já saudoso, né? E a Dona Nenê lutando ali de todos os lados para conciliar os ânimos daquela família, né? Que, como diz o tema de abertura, né? É uma família muito unida, mas também muito ouriçada, que briga por qualquer razão, mas depois todos acabam pedindo perdão, né? E a Dona Nenê estava ali para contemporizar as coisas, embora também tenha tido, ao longo de 14 anos de programa, os seus rompantes de querer largar tudo, jogar tudo pro alto e viver outra vida sem aquele estresse e aquela condição, né, de fiel da balança. Marieta Severo, depois de tanto tempo vivendo essa personagem e apenas deixando-a de lado ao fazer projetos em teatro e em cinema, né, como a Dona da História, que ela fez tanto no palco quanto na tela grande, e também outros projetos, né? Em 2005 fundou com Andréa Beltrão, sua amiga Marilda, ali da ficção, o Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, né? Que foi estreado com uma peça escrita pelo Nilton Moreno, especialmente para elas, chamada As Centenárias. Marieta Severo, em 2015, depois de não fazer mais Dona Nenê, fez um trabalho também agora muito elogiado com o autor Valcir Carrasco na novela Verdades Secretas, uma novela das 11, né? Ela era a Fanny, que por trás da sua agência de modelos mascarava o esquema do Book Rosa, que prostituía essas meninas que eram modelos, né? Entre elas a Angel, que era a Camila Queiroz, e a Larissa, né? A Grazi Massafera. Depois repetiu a parceria com o Valcir em O Outro Lado do Paraíso, entre 2017 e 2018, como Sofia, uma grande vilã, mãe do Gael, o Sérgio Guizé, mãe da Lívia, também a Grazi Massafera, e que foi uma pedra no sapato na vida da Clara, a protagonista da história vivida pela Bianca Bin, né? E depois disso, né, Marieta Severo está escalada no momento para fazer uma das nossas próximas novelas das 9, estreia de Lícia Manzo nesse horário, que chamava-se Em Seu Lugar, e agora tem o título de Um Lugar ao Sol. Ela vai interpretar o papel da avó, da mocinha do enredo, a ser interpretada, essa mocinha, pela Andréa Horta, né? São muitos momentos marcantes. É uma atriz que procura bons personagens, boas histórias a serem contadas, não importando qual o veículo, mas sim a melhor maneira de exercitar a sua profissão de atriz, de se encontrar melhor com as emoções do seu público. Então, por essa, entre muitas outras, né, além das muitas lembranças boas com os seus desempenhos sempre irretocáveis, é que vale a pena homenagear Marieta Severo nesses 74 anos que ela completou recentemente e tantas vezes mais quantas nós pudermos. Então, a todos vocês um grande abraço e na próxima semana teremos mais uma rememoração de carreira de alguém que marcou a nossa vida aqui no Vale a Pena. Um abraço a todos e até lá.